Diga comigo, o Deus manifesto. Novamente eu quero cumprimentar nossos convidados, todos sem exceção, as autoridades em especial, e dizer que é uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui. E certamente já estamos saindo. Se o culto se encerrasse agora, nós já sairíamos aqui abençoados. Mas o Senhor tem mais a operar em nosso meio. Bem, depois que os nossos primeiros pais se afastaram de Deus e tiveram, por ação de Deus, o acesso à árvore da vida impedido, a fim de que eles não se tornassem, comendo do fruto da árvore da vida, não se tornassem pecadores imortais, o que seria um grande problema para a própria raça humana, isso seria desvantajoso para nós. Depois que eles foram impedidos de acessar a árvore da vida, por terem se afastado de Deus, não tiveram mais acesso ao Éden, jardim de Deus, é o que a Bíblia nos diz. Nossos pais agora não têm mais Éden, não têm mais paraíso onde morar. Passa-se o tempo, nossos primeiros pais têm 2 filhos, um deles mata o outro, primeiro fratricida da história, uma pessoa que mata seu próprio irmão, Caim. Caim é lançado fora da presença de Deus, mesmo sua família já vivendo fora do jardim. Estranhamente, a Bíblia diz que Caim é lançado fora. Fora de onde, se eles já estão fora? Nós poderíamos, para termos maior claridade do texto, sintetizar essa sequência de declínio, porque o que nós estamos testemunhando é mesmo um afastamento progressivo, uma radicalização do afastamento da humanidade de Deus. Nós poderíamos sintetizar a sequência do declínio da seguinte maneira. Ponto 1. Nossos pais desobedecem, escondem-se de Deus lá no jardim entre as árvores. Gênesis 3, verso 8 diz: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, ou seja, no entardecer. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, como se isso fora possível. Ponto 2, nossos pais se rebelam e são expulsos do jardim. Então, ponto 2 é mesmo a expulsão por causa da rebelião acontecida e que foi também a causa de eles tentarem se esconder de Deus. Gênesis 3, versos 22 e 23 dizem: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então, no ponto 2, nossos pais são expulsos do jardim. Primeiro se escondem no jardim entre as árvores. Depois, são expulsos do jardim. Ponto 3, nessa sequência de declínio, um de nossos pais, e aqui eu tenho que olhar para Caim, evidentemente como um ancestral da raça humana. Um de nossos pais, aqui eu me refiro a Caim, se esconderá de Deus fora do jardim. Gênesis 4, verso 14, eis que hoje, diz Caim para Deus, me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Alguém poderia ver aí um erro, um equívoco na narrativa, como alguém achar Caim. Bem, Gênesis 5, versos 4 e 5 dizem, e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Eu suponho que uma pessoa que vive 930 anos pode gerar muitos e muitos filhos, cidades inteiras, capazes de, ao se depararem com um assassino, matarem-no. Então não temos um problema necessariamente na narrativa. Após apresentar nos capítulos 3 e 4 de Gênesis esse distanciamento entre homem e Deus, Moisés, que a própria Bíblia apresenta como sendo o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, dentre eles Gênesis,
Moisés encerra a sequência com uma nota muito positiva em Gênesis 4, verso 26. E eu preciso lê-la inicialmente na versão de André Churrac, o francês, que diz assim: Chet, ele não fala sete na sua versão, Chet também dá à luz um filho. Ele chama seu nome Enosh, Enos. Então, o nome de Adonai Yahvé começava a ser clamado. Diga comigo, clamado. Na Nova Versão Internacional, esse mesmo texto, Gênesis 4, verso 26, diz: também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar, diga comigo, invocar. Começou-se a invocar o nome do Senhor. Adonai Yahvé começava a ser clamado, diz André Churrac na sua versão. Nova Versão Internacional diz: o nome do Senhor começa a ser invocado. Mas presta atenção. Como poderíamos nos afastar? Ou, ao contrário, em vez de nos afastarmos, clamarmos pela presença, invocarmos? Como poderíamos nos afastar, ou ao contrário, clamar, invocar a presença de alguém que é onipresente? Uma das virtudes de Deus, uma das potências divinas, é mesmo estar em todo lugar que Ele queira estar. Isso é parte do ser de Deus. Deus é onipresente. Se eu subir ao céu, diz o salmista, tu aí estás. Se eu for lá para as profundezas e colocar lá a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva, e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. É impossível fugir de ti. O salmista chega a dizer: para ti luz e trevas são a mesma coisa, não existe diferença. Não há escuro, nem escondido, nem oculto para Deus. Por que invocar o onipresente e como se afastar do onipresente? Deus mesmo, falando sobre a sua onipresença, por meio do profeta Jeremias, no capítulo 23, versos 23 e 24, Deus mesmo é quem diz: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Eu sou absolutamente presente. Como escapar? Como se esconder? Como ser lançado fora? Como clamar pela presença de alguém sempre presente? O que Moisés quer nos dizer em Gênesis 4, 26, também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Diga comigo, invocar o nome do Senhor. Desde sempre, o Deus de Jeremias, o Deus que enche os céus e a terra, manifesta-se, preste muita atenção nisso, em certos lugares e por certos meios, até mesmo, eventualmente, de modo visível. Eu vou repetir isso. Desde sempre, o Deus de Jeremias, esse Deus que enche os céus e a terra, Ele se manifesta em certos lugares e por certos meios, até de modo visível. Adonai escolhera se encontrar com o homem primeiro no jardim, e não fora dele, diz o Gênesis. Na viração do dia, por vontade de Adonai, no entardecer, de Gênesis 3:8, Deus ia ao jardim encontrar-se com o homem. E quando Adão é lançado fora do jardim, está lançado fora da presença de Deus. Depois da rebelião de nossos pais, onde Deus se manifestaria? Essa é a grande pergunta. Há uma manifestação de Deus. O Deus onipresente não quer ser apenas o onipresente, Ele quer ser o manifesto, o visível.
O Deus que se pode encontrar. Amém? Esse é o drama da Escritura. Onde Ele está? Onde Deus se manifestaria depois da rebelião de nossos pais? Onde os filhos, raça humana, onde os filhos se encontrariam com o Pai? O início dessa resposta viria com o clamor, a solução do problema, viria com o clamor, com a invocação. Nossos antepassados adentraram nessa sequência de afastamento, adentraram na escuridão. No vazio, que é o pai de todos os vazios. E que é mesmo a maior de todas as contradições. A maior de todas as contradições da existência humana é esta aqui. A ausência de manifestação do Deus onipresente. Esse é o maior drama da humanidade. O Deus onipresente não estar manifesto. Não ser encontrado, não poder ser tocado. Ele está, mas onde está? Devido a esse vazio, nossos primeiros pais começam, diz o texto, a invocar o nome do Senhor. Eles talvez não soubessem, mas essa busca sempre é na Bíblia, quando ela é legítima e na história, sempre é impulsionada pelo próprio Deus. O Deus onipresente quer ser o Deus manifesto, porque somente o Deus manifesto pode ser conhecido, pode ser Deus Senhor, Deus Salvador, Deus Pai. Nesse sentido, presta muita atenção. Frases como, eu vou citar frases que você já deve ter ouvido certamente. Frases como, Deus está em todo lugar. Ou, todos os caminhos levam a Deus. Essas frases nada têm a dizer para nós seres humanos. Elas não respondem nada. Essas frases são absolutamente irrelevantes para as nossas vidas enquanto seres humanos que necessitamos da manifestação do Pai. Ele está em todo lugar, eu já sei. Tá? Talvez essa expressão seja a segunda, todos os caminhos levam a Deus, seja a mais clara manifestação, ou o mais claro dito de quem não faz a menor ideia de onde encontrar o Deus manifesto. Frases vazias, precisamos encontrá-lo em sua manifestação. Diga comigo, o Deus onipresente quer ser. Olha para o seu querido vizinho, amigo, parente, irmão. Olha para ele e diz, o Deus onipresente quer ser para nós o Deus manifesto. O clamor de Gênesis 4:26 é a única reação adequada à ausência do Deus onipresente. É a única maneira sensata de se resolver o vazio existencial. Nós vamos ver agora uma fala paradoxal, uma fala aparentemente contraditória, mas absolutamente precisa, exata. Ela toca o X da questão, na profecia de Isaías, um texto por demais conhecido, capítulo 55, verso 6. Preste atenção. Busquem o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Invoquem-no. Clamem, gritem, chamem por Ele, enquanto Ele está perto. Paradoxo. Ninguém grita por quem está perto. E o texto está corretamente traduzido do hebraico para o português. Está correto, é isso mesmo. Invoquem-no, enquanto Ele está. Vamos falar juntos? Invocai-o, enquanto está perto. Moisés quer nos dizer algo mais, então, em Gênesis 4:26. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome
do Senhor. Necessariamente, Moisés está nos falando de invocação pública. Isso saiu do foro pessoal, não é mais a esfera pessoal. Moisés necessariamente está dizendo para nós que em Enos se inicia a prática de culto público. Começa-se a invocar o Senhor, isso é visível. Em Enos, neto de Adão. Como diz adequadamente André Churraque, esse relato implica na edificação de locais de culto. Este texto faz o culto de Adonai remontar à mais alta antiguidade. É lá atrás mesmo, é com o neto de Adão que Deus começa a ser cultuado. Foi com Enos, filho de Sete, filho de Adão, que se começaram a edificar locais de culto, locais de encontro com Deus invocado e cremos com Deus manifesto. Mas isso levanta outras questões. Por quê? Desde o Gênesis, o Deus onipresente não está aí, revelado por toda parte. Não apenas implicitamente como Criador e sustentador de tudo, e nós o exaltamos por esses motivos aqui hoje já, mas explicitamente porque Ele não está aí revelado como Pai e Salvador. Porque Deus não apenas se revela, mas igualmente se oculta em meio à criação. Ou seja, Ele é uma transcendência, Ele é o acima de tudo nessa imanência, nessa proximidade da criação. Mas Ele está ali por ocultação. Se a criação revela Deus, também é verdade que por meio dela nós não temos acesso direto a Ele. Nós testemunhamos o poder de Deus na criação, mas nós não o acessamos de modo direto pela criação. Ou seja, ela o revela, mas também o oculta. Um paradoxo próprio do Evangelho. Resta saber, e essa é a última pergunta que nós precisamos responder nessa noite: como encontrar do modo mais evidente possível sua manifestação? A pergunta que eu preciso fazer a vocês aqui todos nessa noite é: quem neste auditório de fato quer a manifestação de Deus em sua própria vida, em sua família, em sua casa? Quantos querem Deus manifesto, Deus em sua glória, manifesto em Aquidauana e Anastácio? Essas perguntas partem desse único pressuposto. Elas só são válidas se já brilhou alguma luz no nosso pensamento. Eu estou incluído nisso. E nós já entendemos que Deus... Olha só, hein? Eu quero ver se vocês são um povo pronto a dizer: é verdade. Esse é o sentido da palavra amém. Estabelecido, assim seja, confirmado. Amém quer dizer isso, né? É uma expressão hebraica. Bem, eu quero saber se temos gente pronta para o amém para o final dessa frase. Vamos ver, hein? Essas perguntas só são válidas se já brilhou alguma luz em nosso pensamento, dizia, e nós já entendemos que Deus é aquilo de que mais necessitamos. Não é dinheiro, não é saúde. Nas viradas de ano, costumeiramente, as pessoas dizem essas expressões equivocadas, né? O que mais a gente precisa é saúde. Não. Há pessoas com uma saúde de ouro, se jogando de cima de pontes. Não, não é isso. O que nós precisamos mais é do Senhor. Essas perguntas só têm valor se o Senhor é para nós o mais importante. Uma de minhas canções preferidas, do cantor espanhol Jesús Adrián Romero, intitulada Ayer te vi, ou Ayer te vi, ontem eu te vi, fala, e eu já citei essa canção, mas eu quero citar novamente um pedacinho dela aqui para vocês. Eu acho que eu nem vou tentar cantar, amor, porque eu sempre choro. Ayer te vi me atravessa o coração mesmo. Ela fala de revelação indireta de Deus. Ayer te vi, foi mais claro que la luna, em mim não quedaram dúvidas, foi uma clara aparição.
Ontem eu te vi, em mim não ficaram dúvidas, foi uma clara aparição. E eu quero ler para vocês, já no português, um trecho da canção. Jesus Adrian canta assim: te vi, falando de Deus, manifestação indireta, te vi num menino da rua, sem um lugar para dormir. Te vi em suas mãos estendidas, pedindo pão para viver. Te vi nos seus olhos suplicantes e no seu sorriso hesitante, titubeante. Ontem te vi num quarto de hospital, na solidão te vi chorar. Te vi no rosto atribulado de um enfermo desenganado. Ontem, ayer te vi. A poesia é belíssima, falando de algo que por vezes pode ser mesmo real. É possível termos experiências com Deus por meio dessas manifestações indiretas, mas, e aqui eu não falo com nenhuma frieza, vocês sabem muito bem que eu e minha esposa e nossos filhos por 12 anos estivemos no campo missionário, servindo mormente pessoas de baixíssima renda. Se eu fosse filho, um filho que bem cedo tivesse sido afastado de meu pai, de maneira que eu não o tivesse podido conhecer, eu não me satisfaria como filho apenas em conhecer meus irmãos, filhos dele, e saber que eles se parecem com meu pai. Isso não me satisfaria. Eu gostaria muito de ver meus irmãos, de conhecer meus irmãos, saber que são filhos de meu pai, mas eu gostaria muito de conhecer propriamente meu pai. Pois essa é a questão fundamental. A manifestação do Deus onipresente. Sobre essa questão fundamental, e ela não é um incômodo só nosso, não pode ser apenas nosso, e não é nosso apenas durante a história, ou ao longo da história, digo. A Escritura já fala de apóstolo com esse incômodo chegando para Jesus, em João capítulo 14, verso 8, essa questão fundamental é levantada por Filipe, apóstolo do Senhor, quando ele diz: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Essa é a questão fundamental. Onde está o Deus? E aqui eu vou usar a expressão latina da teologia sobre isso, o Deus revelatus. Onde Ele está? Mesmo antes de Adão e Eva pecarem, Deus se manifestava no jardim, que Ele mesmo havia plantado. Estar fora do jardim seria estar fora do lugar da sua manifestação. Gênesis 2, verso 8 diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus planta o jardim e coloca o homem ali. O Éden, ou paraíso, era, antes de qualquer coisa, jardim de Deus. Ele é tratado exatamente assim. Minha esposa não sabia qual seria o teor da mensagem, propriamente, e ela citou mais de uma vez aqui a profecia de Ezequiel. Na profecia de Ezequiel, uma fala contra o rei da cidade de Tiro. Assim é tratado o Éden, desta forma é tratado o Éden. Preste atenção. Ezequiel 28, versos 13 e 14. Moravas no Éden, o jardim de Deus. Cobrias-te de toda espécie de pedras preciosas. O Éden era local de muita abundância de riqueza. Permitam aqui o reforço incrível da expressão, há muita abundância. Rubis, topázios, diamantes, turquesas, ônix, jaspes, safiras, carbúnculos, esmeraldas, e ainda te cobrias de ouro, disse sobre o rei de Tiro. Tudo te foi dado quando foste criado, nomeei-te querubim com a missão de proteger. Tinhas acesso ao monte santo de Deus, deslocavas-te por entre pedras reluzentes como fogo. O Éden, jardim de Deus, local de uma beleza estonteante. Deus, então, ao criar o mundo, plantou o seu próprio jardim, o lugar da sua própria manifestação. Ao criar o homem, Deus o coloca no jardim, lugar de manifestação. O homem é colocado por Deus, e aqui eu estou repetindo o conceito para que ele seja fixado, no lugar da revelação, no jardim de Deus. E então surge a primeira pergunta que nós fizemos aqui na sequência da mensagem: por quê?
desde o Gênesis. O Deus onipresente não está aí revelado por toda parte, como Pai e Salvador, mas por meio da criação, como Criador e sustentador. Ouça. Porque o Deus que se revela quer se relacionar com o ser humano. Quando da criação de Adão, Deus lhe confiou o cuidado de toda a terra e não apenas do jardim. À medida em que a raça humana fosse se multiplicando, espalharia a glória de Deus por toda a terra. Levaria a presença manifesta de Deus, que era encontrada originalmente no jardim de Deus, no Éden, levaria a presença manifesta de Deus a toda parte. Transformaria a aparência da face do mundo, bem como a atmosfera espiritual. O mundo de Deus se mostraria efetivamente como mundo de Deus, porque por meio da raça humana, dos filhos, Deus espalharia sua presença manifesta por toda a terra. Crescei e multiplicai-vos, diz Deus, enchei a terra, sujeitai-a. Exerçam o governo, manifestem minha glória, levem minha glória pela terra toda. Começamos aqui, mas a partir daqui, a manifestação da glória é fruto da nossa relação. Diga, a manifestação da glória é fruto da relação. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Glorifiquem meu nome sobre a terra. A revelação clara de Deus no mundo dar-se-ia pela ação de homens e mulheres, senhores do mundo e amigos de Deus. Temos alguém aqui que quer andar como amigo ou amiga de Deus? Gente que manifesta essa glória. Deus deixaria de se ocultar em meio à sua criação. Mas como seriam os pontos de partida? Como Deus passaria a se manifestar por toda a terra? Amados, essa é uma questão muito importante para nós, quanto mais nesta noite. Estamos prestes a fazer o lançamento, está ali o cubo, fazer o lançamento da pedra fundamental. O início da edificação de um templo em honra exclusiva ao Deus Todo-Poderoso. Como Deus passaria a se manifestar por toda a terra? Como o homem traria essa glória? Gênesis 4:26 nos fala mesmo de uma profunda saudade da glória. E você que está aqui e já teve experiência com o amor de Deus, já teve experiência com aquela presença poderosa que ao envolver, ao tocar, fez com que as lágrimas escorressem naturalmente, talvez fez com que a carne tremesse, com que o peito aquecesse, aquela presença gloriosa. Eu oro para que nessa noite você que não tem mais esse encontro de glória com o Senhor, volte a tê-lo em nome de Jesus. Isso pode ultrapassar a questão das sensações, mas eu quero olhar com vocês para Gênesis 4:26 e ver, sobretudo, uma profunda saudade da glória.
também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Saudade. Ó Senhor, onde estás? Vem. Queremos tua presença manifesta? Vem. Você quer? Queremos tua presença manifesta. Não queremos apenas saber que o Senhor está, isso é apenas conceitual. Queremos te ver. Mostra a tua glória. Revela a tua glória. A Bíblia diz que o Evangelho é poder, ele ultrapassa a questão das palavras. Paulo afirma: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. É poder que liberta do materialismo, é poder que liberta do ateísmo, é poder que liberta das drogas, é poder que liberta de todas e quaisquer formas de perversão, é poder que restaura a saúde física, que restaura a saúde emocional, que restaura a saúde relacional, é poder que cura a economia, que cura a política, que restaura uma nação inteira. O Evangelho é poder de Deus. É mais que teoria. É uma questão conceitual. Não, não é. É uma questão experiencial. É Deus manifesto. É Deus conosco, é Emmanuel. Esse é o Evangelho. Só se invoca, só se chama por uma presença minimamente conhecida. Concordam comigo? Quem vai invocar, aqui em Gênesis 4, 26, uma presença totalmente desconhecida? Ou seja, sempre primeiro Deus se manifesta, depois ele passa a ser desejado, invocado, cultuado. E ele vem manifestando sua presença, mostrando sua glória. Deus é um cavalheiro. Que ele seja invocado. Foi assim com Jacó. Depois que Deus se manifesta a ele em Gênesis capítulo 35, ele prontamente ergue um altar ao Senhor. Diz a Escritura no verso 7, edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, casa do Senhor, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão Esaú. Romanos 10, verso 14, Paulo escreve: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Há muitas pessoas que não ouviram esse relato. Quando nós chegamos ao Rio Grande do Sul, eu e minha esposa, no ano de 2001, para fazer missões, abril de 2001, todas as noites em que nós íamos deitar, ouvíamos tiros e mais tiros, porque o bairro era um bairro de muitos tiroteios. Everton e Ana. Ana, lembra disso, Ana? Ana também morava lá. Everton está por aí? Está lá embaixo? Está lá embaixo. Everton e Ana são gaúchos, nós vivemos juntos essa realidade. E minha esposa íamos deitar e chorávamos. Chorávamos por dois motivos. Chorávamos por causa do frio. Um frio de extremo sul do Rio Grande do Sul e a gente não tinha agasalho próprio para aquilo. A gente chorava de frio e chorava dizendo para Deus: Senhor, muda a história desse bairro. Vem com a tua glória para cá. O Evangelho é o poder de... Eu quero ficar perto de vocês. Por um mês, eu ia para a varanda. A gente morava num sobradinho. Tinha uma varanda, uma sacada. Eu botava almofadas, minha Bíblia ali eu orava, ali eu chorava, dizendo para Deus: Senhor, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos lá, em Capão do Leão, cidade vizinha de Pelotas, a gente sentia frio, a gente sentia tristeza, mas a gente não sentia nada da presença de Deus. Nenhuma gotinha da glória de Deus, nada. A terra era uma terra seca, espiritualmente falando, uma terra sedenta.
da glória de Deus. Um mês. Senhor, vem para cá. Saímos de Aquidauana, porque foi esta igreja que nos enviou como missionários. Saímos de Aquidauana, a tua glória ficou lá em Aquidauana, Senhor. Vem para cá, Senhor. Te invocamos. Eu invocava o Senhor, minha esposa invocava o Senhor. Depois de um mês, e o Espírito Santo em silêncio. Presta atenção, se você ainda não teve experiências com o Senhor, este é o dia de essa coisa começar, e antes de 2018 terminar, a sua vida ter um pão da glória de Deus. Você não veio aqui apenas para uma cerimônia, não viemos aqui para isso. Esta casa é casa de oração, é casa de Deus. A gente veio aqui para um contato com a glória do Senhor. Depois de um mês, o Espírito Santo, suavemente, vai lá. Lá era o Pombal. Pombal era uma região do bairro onde acontecia a maior parte dos tiroteios, em que no único barraquinho de madeira chegavam a morar mais de 10 pessoas. Com uma pecinha, um barraquinho de madeira com uma peça. Vai lá. Eu disse, tá bom, Senhor, eu vou. No final desse encontro com Deus, se não me engano, no dia seguinte havia culto na igreja. E os irmãos ainda não conheciam a glória do Senhor, o pessoal ainda era bebezinho, a igreja era pequenininha. Tudo muito inicial. Eu disse assim, e o detalhe é que eu já estava há um mês lá, estávamos há um mês, e a dirigente da igreja dizia, pastor, hoje o senhor vai pregar? Eu dizia, não, eu não vou pregar porque Deus não falou comigo. Pastor, o senhor vai pregar hoje? Não, não vou pregar nada porque ministério, pastorado não é carta na manga, não existe isso, o Senhor tem que falar. E Deus não falou nada comigo, minha irmã. E ela, no primeiro culto, ela foi dirigir umas... achando aquilo muito estranho, no segundo, no terceiro, ela já estava ficando frustrada com aquilo. Depois de um mês, literalmente um mês, ela, pastor, o senhor vai pregar hoje? Eu disse, hoje eu vou. Mas hoje, minha irmã, você não vai nem dirigir o culto, eu vou dirigir e pregar. Pode sentar. Agora a irmã vai receber, porque o Senhor falou comigo. Comecei... O Espírito Santo começou a falar à igreja. No final, eu disse assim, gente, vocês viram que é a primeira vez que eu estou pregando, depois de um mês aqui. Porque finalmente o Senhor falou comigo. E os olhos dos irmãos brilhavam de alegria. E Deus falou comigo para nós irmos ao Pombal pregar o evangelho. Quando eu falei isso, o pessoal fez assim. Pastor, demora um mês para abrir a boca. Quando abre, fala uma bobagem dessa. Quem é o doido que vai entrar no Pombal? Isso é loucura. À luz do dia você entrava no Pombal, você saía só de roupa íntima, roubavam tudo para vender e transformar em crack. Era uma loucura aquilo. Mas, eu disse assim, quem quiser ir, sábado à tarde eu estou aqui para a gente ir lá evangelizar no Pombal. Teve uns 2 ou 3 irmãos corajosos e foram. Mas a gente saiu da igreja, a gente orou ali na igreja e foi em direção ao Pombal para falar de Jesus. Pessoal, literalmente o povo tremia. Fomos ao Pombal, Deus estava conosco. O evangelho é o poder de Deus, que restaura, que transforma. O evangelho de Jesus foi anunciado, aí veio traficante para Jesus, aí veio prostituta para Jesus. Pessoas foram libertas, passado pouco tempo, 80% ou mais da nossa membresia eram pessoas que moravam no Pombal. Deus quer se manifestar.
pessoas foram curadas, pessoas foram libertas. Deus quer se manifestar. Eu disse a vocês que foi com Enos, e aqui eu quero entrar na sequência final da mensagem. Foi com Enos, filho de Sete, filho de Adão, que se começaram a edificar locais de culto, locais de encontro com o Deus invocado. A partir dessa invocação, Deus passaria a se manifestar por toda a terra, sendo invocado, levantando-se altares, Deus vindo, a glória vindo, o fogo vindo, Deus se manifestando. Primeiro Deus se manifesta ao homem colocando-o em seu jardim, depois o homem, com saudades de Deus, passa a levantar altares, a chamar Deus publicamente, a fim de que Deus transformasse publicamente o mundo. Nós precisamos de manifestações públicas de Deus. Nós precisamos que Deus manifeste a sua glória publicamente e transforme publicamente o nosso mundo. Eis o porquê da fala já citada de Jesus. Ele ensinava a todos assim. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa para todos os povos, por toda a terra, em Jerusalém, na Samaria, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, Brasil, nos confins da terra. Deus está à procura de adoradores que ergam seu nome, levantem altares, verdadeiros marcos proféticos, sirvam-no a Ele, Deus, e ao povo, no poder do Espírito Santo. Entretanto, resta a última pergunta dessa noite. Como encontrar, do modo mais evidente possível, a manifestação de Deus? Olha para a pessoa que está perto de você, com muito amor, com muito carinho, e diga: como encontrar o modo mais evidente possível do Deus manifesto? O templo móvel, foi citado isso aqui hoje. O templo móvel construído por Moisés, o tabernáculo, foi consagrado a Deus mediante a purificação. Preste muita atenção nessa sequência final da mensagem. Eu vou repetir. Eu sei que nós, de um modo geral, brasileiros, não estamos acostumados a um sermão um pouquinho mais longo. Mas nós, brasileiros, precisamos e muito da palavra de Deus. Muito. Os sermões no Brasil precisariam ser até mais longos. A igreja primitiva tinha cultos que demoravam mais de 3 horas. É só olhar Atos capítulo 5. Longas pregações. A Bíblia chega a dizer que Paulo pregou tanto que Eutico chegou até a cair da janela e morreu. E Paulo desce, vai lá, ressuscita Eutico e volta a pregar. Mas nós não vamos atravessar a noite. Preste muita atenção nisso. O templo móvel construído por Moisés, ordem do Senhor, o tabernáculo, foi consagrado a Deus mediante a purificação feita, salpicando-se os objetos e a própria estrutura da tenda com sangue de animais sacrificados no altar de Deus. O Novo Testamento é claríssimo em dizer que esses animais apontavam para um sacrifício maior, perfeito, o sacrifício daquele que João Batista chamou, em João 1:29, de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro de Deus, o nome dele é Jesus. Porque, diz Hebreus 9, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e isope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, diz o autor da carta aos Hebreus, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, ou seja, a remoção, o perdão dos pecados. Ora, se ao condenar a usura, o materialismo dos religiosos,
Jesus pergunta, Jesus mesmo, em Mateus capítulo 23, 17, qual é maior? Pergunta de Jesus, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Ou seja, Jesus afirma com essa pergunta, ele está afirmando que o templo santifica a oferta. Diante dessas coisas, o que nós poderíamos dizer do sangue que purifica o templo, que purifica as ofertas? Se pudermos ver um simbolismo em Moisés, nós teremos o seguinte: no ato de ele purificar o tabernáculo com sangue de animais, estava sendo prefigurado, anunciado profeticamente que Jesus, o Cordeiro de Deus, é o único capaz de purificar templos, exatamente como Jesus vai fazer ao entrar em Jerusalém, expulsando os mercenários da fé. E isso contribui mesmo para a própria morte de Jesus, aproximadamente 5 dias depois. A maior manifestação de Deus só pode ser aquela capaz, inclusive, de purificar locais santos. A maior manifestação de Deus só pode ser aquela capaz de purificar santuários. E essa manifestação está no precioso sangue de Jesus. Jesus. Jesus, o santificador. Jesus. Vamos ao diálogo de Jesus com seus discípulos, a pedido de Filipe e ao pedido de Filipe. Jesus respondeu, e se você conhece esse texto, por favor, complete a frase. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E ele prossegue dizendo, ouça, agora que vocês me conhecem, ele diz aos discípulos, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu, faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Em Jesus está a mediação perfeita. Diferente de todo o restante da criação, incluindo homens e mulheres piedosos e piedosas, a Escritura afirma exclusivamente sobre Jesus Cristo. 1 de João 3, bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, remover os nossos pecados, e nele não há pecado. Nisto, diz João ainda, no capítulo 4, se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito para que por ele vivamos. Diga comigo, o amor de Deus. Então Deus quer apagar nossos pecados. Deus é um Pai de amor que quer tomar-nos nos braços. E 1 Timóteo 2,5, um texto por demais conhecido, diz, existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova, dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. Diga comigo, Deus quer que todos sejam salvos. Encerro com um testemunho que evidencia para nós que o Deus onipresente quer ser o Deus manifesto, o Pai, o Salvador, o Senhor, por meio de Jesus Cristo, o único mediador. Tailândia, muitos de vocês devem ter acompanhado isso, esteve sob os holofotes da imprensa mundial por conta de meninos que ficaram encurralados na caverna. Lembram disso? Muito recente esse fato, né? Foram se abrigar da chuva e acabaram com um grande problema na caverna. O clima na Tailândia esteve no centro de uma outra história que resultou na conversão de 75 pessoas
que viram em primeira mão a resposta de oração feita por quem confia na mediação perfeita de Jesus Cristo. Em 2017, houve uma tempestade feroz na província de Suphanburi, na Tailândia. Os novos convertidos locais oraram para que Deus protegesse os campos de arroz de serem destruídos pelo granizo. Quem conta essa história são John e Nok Pi, líderes do ministério da World Outreach International, Alcance Mundial e Internacional, num relatório. A oração dos cristãos foi seguida de algo surpreendente. Todos os arrozais, isso em 2017, todos os arrozais foram protegidos enquanto os campos vizinhos foram destruídos. A chuva de granizo não atingiu as plantações de arroz conforme os irmãos clamaram. Isso abriu uma oportunidade para os crentes compartilharem o poder de Deus com seus vizinhos e 75 pessoas começaram a seguir a Jesus Cristo. O testemunho da oração desses irmãos se espalhou de forma rápida e alcançou uma aldeia vizinha à província de Suphanburi, onde, olha só, 4 pessoas surdas, sabendo que Jesus era capaz de, como mediador, fazer com que nem caísse granizo nas plantações de arroz, elas creram, quando lhes foi contado, certamente por sinais, o que havia acontecido, e essas 4 pessoas surdas pediram cura e se tornaram ouvintes. Uma senhora que tinha sido afligida por um bócio, é um aumento da glândula tireoide, o pescoço fica muito inchado. Aquela senhora, por mais de 50 anos, penou com bócio. Ela foi completamente curada. O filho, que era vendedor de drogas, isso na Tailândia, foi liberto do vício, teve um emprego, e a sequência de milagres por causa da oração dos novos convertidos nos campos de arroz foi virando um avivamento naquela região da Tailândia. Pessoas que sofriam de insônia, agora dormem normalmente. O chefe da aldeia foi salvo, com toda a sua família. Portas e portas se abriram para os missionários, para fazerem discípulos em Suphanburi. E um senhor budista, chamado Prasut, que estava com câncer em grau 4, diagnosticado no ano anterior, 2016, foi curado. Isso foi uma bomba de Deus na Tailândia. O Prasut e a esposa, chamada Wasana, estão testemunhando da fé com o filho deles, que é monge budista. Ele está interessado no Evangelho, convidou seus amigos. Eu olhei uma foto desse rapaz, ele vestido a caráter como monge, juntamente com outros monges. Ele e amigos do templo foram para a casa dos pais dele, ou seja, Prasut, que foi curado de câncer, e sua esposa Asana, para ouvirem todos o testemunho da cura do pai. E o grupo de monges, ouvindo as boas novas, juntamente com o filho de Prasut, está ansioso por descer às águas do batismo. Deus não está morto. Deus se manifesta. É Deus vivo. É Deus vivo. Por favor, fique de pé no seu lugar.